Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo do circuito de Mancur, exibições de aviões franceses Sup-Étendard, a esquadrilha especial francesa que faz evoluções sobre a pista. E aí você já tem imagens ao vivo, momentos antes da largada da 7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1994, que tem, você sabe, a liderança tranquila, absoluta, disparada de Michael Schumacher com 56 pontos contra 23 de Damon Hill, 13 de Berger e Alesi, os pilotos da Ferrari juntos, e depois Rubinho Barrichello na 5ª posição. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com as Williams largando na frente, com Damon Hill na pole position e o Leão que está de volta. A volta do Leão Nigel Mansell largando na primeira fila na Williams do nosso sempre campeão Ayrton Senna. Já já voltamos ao vivo com imagens de Mancur. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos com imagens ao vivo do circuito de Mancur. Circuito travado, circuito que exige muito de motor, que exige muito de freios, de todos os componentes. E fica aí a expectativa do retorno do Leão, do retorno de Nigel Mansell. Damon Hill largando na pole position, com Mansell a seu lado na primeira fila. Depois nós temos Schumacher e Alesi na segunda fila. Berger e Irvine na terceira, o companheiro de Rubinho. Rubinho abrindo a 4ª fila muito bem de novo, com a 7ª posição, com Verstappen, que bateu no treino de ontem na 8ª posição, o companheiro de Schumacher. Depois nós temos Mika Hakkinen em 9º, Frentzen em 10º, as McLaren não rendendo bem. E Christian Fittipaldi com uma série de problemas, largando na 18ª posição. É a 7ª etapa do campeonato. E aí você vê o Leão. Aí está Nigel Mansell de volta. Ele vai dividir suas atenções entre a Fórmula 1 e as corridas de Indy. E aí está Mansell, que é uma atração depois do choque não superado e jamais talvez superado da morte de Ayrton Senna neste carro que está aí sendo conduzido por Mansell. Depois vou contar uma história de uma carta enviada por Mansell, dizendo da honra que ele tem de ocupar esse carro de Ayrton Senna. Uma atitude muito bonita, pessoal e profissional de Nigel Mansell. Aí você está vendo Alesi, mas resta uma pergunta. Reginaldo Leme está no circuito lá na França. Resta uma pergunta acima de tudo para saber o que se pode esperar dessa corrida. Momentos antes da largada. Mansell terá condições físicas, poderá suportar o estresse físico e o estresse emocional de dirigir o Fórmula 1, que é completamente diferente do que ele vinha dirigindo? Um ritmo muito mais forte, carros muito mais de condução muito mais difícil, de freadas muito mais duras, muito mais dentro da curva, de retomadas de velocidade muito mais violentas. Em suma, o ritmo de condução é extremamente mais forte do que o que Mansell vinha fazendo. Será que ele teria condições físicas e também psicológicas para resistir ao estresse, à pressão física e ao estresse emocional? Já já Reginaldo Leme fala tudo isso. Eles partem para a volta de apresentação, uma imagem bonita aí, sendo cumprimentado o Alesi na segunda fila, sendo desejada boa sorte a Jean Alesi na segunda fila. Eles vão partir para a volta de apresentação, aquecimento de pneus. Reginaldo Leme, sua primeira participação. E o Leão, será que vai? Será que aguenta? Bom dia, amigo da Globo. Bom dia, Galvão. O Leão está com muita vontade. Ele veio rugindo alto. Ele treinou com bastante dificuldade no primeiro treino oficial, na sexta-feira. Ele praticamente não tinha andado de Fórmula 1, quer dizer, nessa pista de Mancur. Ele andou, deu 70 voltas em Brands Hatch, um circuito que não é mais usado na Fórmula 1, para se adaptar, e veio realmente conseguir uma adaptação aqui em Mancur. Sofreu bastante no treino de sexta e melhorou estupendamente no treino de sábado, chegando a disputar a pole como nos seus velhos tempos. Claro que há uma defasagem grande entre o Mansell de hoje na Fórmula 1 e o Mansell que abandonou a Fórmula 1 em 92 como campeão do mundo. Tanto que você viu ele andando ali
perdendo até a disputa de tempo com o Damon Hill. O Damon Hill, na sua época, na época do Mansell campeão, era apenas piloto de teste, mas se ele tivesse que disputar naquela época uma pole com o Damon Hill, ele andaria 8 décimos, 1 segundo mais rápido que o Hill em todas as pistas. Agora, ele sentiu bastante. Foi até muito engraçado a forma como ele descreveu o comportamento do carro. Diz que o carro dançava o tempo todo na pista, e é isso mesmo a Fórmula 1. A diferença da Fórmula 1 com a Fórmula Indy. A Fórmula 1 é um carro muito mais nervoso, de reações, como você acabou de dizer, Galvão, muito mais rápidas, e o estresse é muito maior, como você sabe muito bem. Então, esperamos, acima de tudo, uma grande corrida. O Mansell teve grandes problemas agora no grid de largada, o carro estava perdendo óleo, estava com excesso de óleo, fizeram uma drenagem, ele não quis trocar de carro porque teria que largar do box, então eles consertaram o carro ali mesmo no grid, ele está pronto para fazer uma corrida, e o que a gente espera é isso, uma grande corrida, porque o Leão está de volta. Vamos lá, para ver o que acontece nas 72 voltas do circuito de Manicure. Aí eles vêm chegando para formação definitiva e oficial do grid de largada. Além do estresse ser maior, do carro ter reações mais rápidas, ser mais difícil de dirigir, a turma é outra, né? Aí eles vão para a largada, vai pintar a luz vermelha, vai passar lá atrás a bandeira verde. Rubinho larga na quarta fila, Christian na nona, as Williams na frente, Damon Hill na pole, o Leão vem na segunda posição. Vai passar a bandeira verde lá ao fundo, vai pintar a luz vermelha. Nós vamos para a primeira das 72 voltas do Grande Prêmio da França, circuito de Manicure. Pintou a luz vermelha, pintou a verde. Saiu mal o Mansell, sai queimando a Ferrari. Rubinho vem se buscando por ali, Christian larga bem no bolo. Repare que o Damon Hill pulou na frente e o Mansell ficou um pouco. E o Schumacher, que saiu largando da segunda fila, olha só. Largou forçando, pulando para a ponta, com o Hill em segundo, com o Mansell em terceiro, depois Alesi, depois Berger, depois Irvine. Lá vem o Hakkinen balançando, se jogando para cima de todo mundo. E o Rubinho Barrichello se posicionando para evitar algum problema. Uma largada do Schumacher. Olha, eu confesso que vi o Mansell bobear na largada. É claro que se esperava que ele bobeasse na largada. De onde ele vem, além da turma também ser mais devagar, do carro ser mais devagar, a largada é diferente. Se larga andando, quer dizer, ele estava desacostumado de tudo. Esperava realmente isso. É que o Rubinho perdeu a posição para Mika Hakkinen. Irvine também largou bem. Esperava que o Mansell largasse mal, mas tive a impressão até do que o Hill largava bem. De repente o Schumacher apareceu voando para cima das duas Williams e vem aí para completar a primeira volta. Schumacher, Hill, depois Mansell, Alesi é o quarto, Berger é o quinto, a sexta posição é de Irvine. Na sétima posição, oitava posição para Hakkinen e nona posição para Rubinho Barrichello. O Frentzen, que saiu da 10ª posição e vai aparecer em sétimo, quer ver? Me dá a impressão de que o Frentzen pulou para a 7ª posição. Ou o De Césares, que largava em 11º, um dos dois. Um que veio de 10º, o outro que veio de 11º. Um dos dois pulou ali para a 7ª posição. E a largada, vamos ver. Vamos ver se não queimou. Deixa eu ficar de olho, queimou nada, largou, foi bem. Olha só como ele bota no meio das Williams. O Rubinho larga bem. E lá vem a Sauber, ó. Lá vem a Sauber jogando por fora da pista para ganhar 4 posições da largada. As duas grandes largadas realmente de Schumacher pulando para a ponta e da Sauber que veio lá de trás para ganhar 4 posições, além de Mika Hakkinen também. Rubens Barrichello se posiciona ali em nono. Vamos esperar eles completarem a segunda volta. Aí você vem no carro de Damon Hill. Schumacher à frente. Hill na segunda posição, não consegue abrir muito Schumacher. Em terceiro, Mansell, o Leão vai acompanhando, vai na balada. Eles abrem um pouquinho, já vem mais espaçados os 5 primeiros, olha só. E o Hill já abre em relação ao Mansell, que mantém a diferença em relação às duas Ferraris. Reginaldo Leme, as 2 primeiras voltas. A largada fantástica de Schumacher, uma certa recuperação por parte da McLaren.
E quem é essa Sauber que saiu voando aí do outro lado do oceano? Eu sei que é Sauber. Agora, qual é essa Sauber que saiu voando na largada? Galvão, é ele mesmo. É o alemão Hans-Harald Frentzen, que é um dos melhores pilotos dessa nova geração. Realmente uma extraordinária largada. Ele está em sétimo. E o Rubinho, que largou muito mal, perdeu 2 posições, agora já recupera uma, porque ele superou o Hakkinen e vai para a 8ª colocação. Então o Schumacher está em primeiro, está virando 1,19,9. O Rio está em segundo, 1,2 atrás do Schumacher. O Mansell está em terceiro, 1,5 atrás do Rio. Depois vem o Alesi, o Berger, o Irvine, que também largou muito bem e manteve a posição. O Frentzen, o Rubinho, o Hakkinen, o Brundle, o Verstappen, o De Cesaris, o Panis, o Katayama, o Martini e o Christian Fittipaldi, 16º colocado. Ganha 2 posições Christian Fittipaldi. Então é o Frentzen, esse é fera realmente. É candidato à revelação dessa temporada de 94. Olha só como o Rio abriu. Quer dizer, Schumacher e Rio abriram em relação ao Mansell. Ele já vai recebendo pressão ali da Ferrari. É muito difícil realmente. É muito difícil. Bom, isso ficou muito comprovado quando o Mansell, campeão, saiu, trocou de categoria e foi campeão do outro lado. O campeão veio e acabou até com atitude feia do Ron Dennis, mas acabou até sendo demitido por falta de capacidade de andar na frente aí com a McLaren quando era companheiro de Ayrton Senna, o Michael Andretti. Então o Mansell vai sentir realmente esse ritmo e vai sentir essa diferença. Mas o leão é o leão, né? Pode-se esperar alguma coisa. É impressionante como continua no chão. Eu tô aqui vendo bola rolar na Copa do Mundo para todo lado. Volto a olhar pneu e continua no chão. A Benetton de uma forma impressionante. Por quê? Por todas as informações que me foram passadas pelo Reginaldo, pelo Jaime Brito, todas as informações de velocidade, por exemplo, tem aqui, no primeiro treino de classificação, as velocidades máximas. Na primeira passagem de velocidade máxima, a Ferrari de Berger fazia 293 de final. O Williams de Mansell 292,7. A de Rio 292,7 igualzinho. A Alesi fazia 291. O Panis, por exemplo, também tem motor Renault, fazia 291. Até o Irvine, companheiro de Rubinho, 291. É claro que aí você depende, tem mais aerofólio, tem menos aerofólio numa pista dessa. Mas a melhor passagem de Schumacher era de 288. 15 quilômetros atrás de Berger. Numa outra parcial mais lenta, que deve ser a parcial de final de reta, de final a linha de chegada, normalmente ali no meio da reta final, o Berger fazia 275, para não se estender muito, o Schumacher ia aparecer com 267. E aí ele larga, o carro não balança, o carro faz todas as curvas travadas, as variantes, a entrada de reta, as curvas de baixo, o S que traz o S que traz para a variante da entrada da reta, a curva de maior velocidade no fim da reta. Repare como a Ferrari bota pressão em cima de Mansell. Faz tudo isso no chão, parece que tem um trilho para andar. Ou seja, por mais motor que eles busquem, tá tão no chão o carro da Benetton que ela continua na frente. 2 coisas para você falar, Reginaldo. Uma é essa. E depois fala dessa Ferrari aí do Gustav Brunner, que parece que, como a própria Ferrari dizia, como o Jean Todt dizia, do meio do ano para frente, e o meio do ano é na próxima corrida na Inglaterra, na próxima semana, do meio do ano para frente a Ferrari teria condições de ganhar corridas. Reginaldo. Endosso tudo que você falou do carro Benetton, e você vê que aqui, nessa pista excepcionalmente, o Damon Hill só consegue acompanhar o Schumacher. Você vê que a distância não aumenta, está ali em 1.4 desde a primeira volta, porque exatamente é uma pista com características muito particulares, de asfalto extremamente liso, sem ondulação nenhuma, onde a Williams não encontra aqueles velhos problemas que, como já disse ontem nos treinos, vinha sendo denunciado pelo próprio Ayrton Senna desde o início da temporada, que não conseguia fazer o carro parar na pista. Agora, também
a dificuldade de adaptação do Mansell nessa volta à Fórmula 1, você vê que ele não consegue se distanciar da Ferrari e do Alesi. E mais ainda, não consegue, ao contrário, a diferença aumenta cada vez mais em relação ao seu companheiro de equipe, Damon Hill. Olha aqui, o Galvão, o Barrichello acaba de superar também o Frentzen. Vai para a 7ª colocação e fica meio segundo atrás do Irvine.